Queremos, nessa ocasião, cumprimentar nossos queridos irmãos, nossos amigos, todas aquelas pessoas também que, vez ou outra, têm acompanhado o nosso programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Hoje, a aula de hoje tem como tema o Ministério de Apóstolo, a lição já de número 6, que estaremos já estudando no domingo próximo agora, nas igrejas que adotam essa revista, domingo dia 11 de maio. Vamos estar lendo então o textuário que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, que está registrado da seguinte forma: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esse é o textuário da nossa lição de hoje. E queremos dizer que concluímos na aula passada os dons espirituais, já que o tema desta lição é abordar tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais. Então, a partir desta aula, estaremos então falando acerca dos dons ministeriais. E poderemos até fazer uma pergunta de antemão: quais são os dons ministeriais? Então, seríamos capazes de estarmos então enumerando, sem recorrermos à Bíblia, sem recorrermos a estudos que tem. E como pontapé então inicial, abordaremos então o ministério de apóstolo. E sabemos que muito se tem discutido a respeito da existência do ministério apostólico na igreja, em nossos dias. Então, muitos temos ouvido discussões, e sabemos que uns são favoráveis, enquanto outros acabam discordando acerca da existência de apóstolos nos dias atuais. A igreja ainda hoje teria apóstolo? A igreja teria ainda hoje apóstolo? É também uma indagação que não quer se calar. O próprio apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo que o Senhor Jesus, ou seja, o dono da obra, então ele daria uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ou seja, havia 5 dons ministeriais na igreja, e um dos quais é o apóstolo. Bom, o primeiro capítulo desta lição vem abordando acerca sobre o colégio apostólico. E como primeiro ponto, então, desse primeiro capítulo, ele vem tratando sobre o termo apóstolo. O termo grego, apóstolo, significa enviado, ou seja, aquele que é enviado. Isso significa esse termo apóstolo. Em se tratando de originalidade literária, o termo usado então por Jesus aos escolhidos para a pregação e propagação do Evangelho denota então uma missão para os lugares mais distantes, ou ainda aqueles lugares que não havia ainda chegado a mensagem de salvação. Nós encontramos registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19, a parte A desse versículo, da qual Jesus estava dizendo, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, dando assim a ideia de que
esta pessoa enviada, né, este enviado, ele sairia, né, deixaria a sua casa, deixaria os seus amigos, o seu aconchego e partiria para fazer a obra do Senhor, né? Bom, o que não pode acontecer, né, é então hierarquizar, né, a obra, ou seja, os dons ministeriais. Não podemos então hierarquizar os dons ministeriais. Querer afirmar que o apóstolo está à frente dos demais ministros de sua denominação, colocando, né, em nível hierárquico inferior os bispos, né, e os pastores. Cristo nos chamou para servirmos a sua igreja e não para sermos servidos, né? Então a obra do mestre não é lugar para ostentação, né? Então foi ele mesmo que chamou, né? Não são todos pastores, não são todos doutores, não são todos evangelistas, não são todos apóstolos. Então Deus, né, chamou cada um, né, com uma missão particular, com a missão de desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então não podemos afirmar, não pode, né, acontecer esta questão de querer colocar as demais funções em grau hierárquico menor do que o dele, né? Pois Cristo, eu vejo que Cristo nos vê como todos sendo iguais. O segundo trata sobre o colégio apostólico. No começo, então, do ministério, né, de Jesus, do seu ministério, muitos discípulos o seguiram, né? No entanto, o apóstolo Lucas, né, o evangelista Lucas, ele registra que Jesus, então, após passar a noite em oração, né, escolhe apenas 12 dentre aqueles discípulos, e após esta nomeação, após esta escolha, após esta designação, ele então o chamam, né, de apóstolo, a fim de que o acompanhassem em suas viagens, né? Esses homens então teriam, né, uma importante responsabilidade: continuar a representá-lo depois de Cristo ter voltado, né, para os céus. Então nós observamos que a reputação desses discípulos continuaria a influenciar a igreja muito depois de haverem morrido, né? Entendemos que os 12 apóstolos constituíram então a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Então, quando eles foram chamados para servir, eles se dedicaram a ser testemunhas para o mundo daqueles que o havia chamado. E em terceiro lugar, dentro também deste primeiro capítulo, encontramos a singularidade dos 12, ou seja, a singularidade dos apóstolos do Senhor. Então, os apóstolos de Jesus parecem ter uma singularidade em relação aos demais. Bom, o que isso quer dizer? Nós observamos que eles deveriam, então, ser, né, uma testemunha ocular do Cristo ressurreto, né? É uma singularidade. A segunda, tinha de ser chamado especialmente da parte de Cristo para exercer esse ministério.
Então as Escrituras são absolutamente claras em nos mostrar que os apóstolos, incluindo Paulo, foram chamados por Jesus Cristo. Isto se tratando de singularidade. Então era alguém, então, a quem foi dada autoridade para operar milagres. Outra singularidade, tinha autoridade para ensinar e definir a obra, firmando as pessoas na verdade. 5. Tiveram autoridade para estabelecer, então, a ordem nas igrejas. Olha só, nomeavam os presbíteros, decidiam questões disciplinares e questões doutrinárias e falavam com a autoridade do próprio Jesus. Então, todos esses quesitos nós estamos apontando, mostrando em relação à singularidade dos 12. Agora, já o segundo capítulo desta lição, ela vem abordando sobre o apóstolo Paulo, já que Paulo, quando observamos, primeiramente, assim, ele não teria andado, né, como os outros andou com Cristo, mas só que, nós vamos discorrer aqui que vamos entender a respeito de Paulo. Olha só, Saulo e sua conversão. De uma ou de outra forma, já ouvimos falar acerca da história e também da conversão do apóstolo Paulo. Quem era Saulo? Olha, Saulo era filho de um fariseu, cujo nome não é conhecido, é um nome desconhecido, a Bíblia não revela, mas entendemos que o pai de Saulo tinha posse suficiente para enviá-lo a estudar em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Esse Gamaliel, por sua vez, era neto de Hilel, o grande mestre judeu. Então Saulo, por sua vez, ele nasceu também em Tarso, cidade localizada na Cilícia, era descendente da tribo de Benjamim, era membro do partido dos fariseus, do qual também o seu pai ele fazia parte, e desde o seu nascimento, Saulo ele já possuía o título de cidadão romano. Então, temos um breve histórico, uma biografia, né, de Paulo. Mas quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós observamos que, em se tratando da sua conversão, Paulo consegue cartas para Damasco. Vamos entender? Roma havia concedido então aos judeus o direito de extradição dos criminosos fugitivos de Jerusalém. Então, aqueles que haviam fugido de Jerusalém, haviam desertado de Jerusalém, Roma concedeu, aos judeus, então, o direito de extradição daqueles criminosos. Até onde podemos ver, em Atos, ser cristão naqueles dias era não só um crime religioso, mas também um crime civil. Saulo considerava, então, os seguidores de Cristo subversivos. Por isso, conseguiu cartas dos principais dos sacerdotes e do sumo sacerdote, os quais, então, o investiu de autoridade para prender os discípulos do Senhor Jesus. Em segundo lugar, quando analisamos a conversão de Paulo, então, após conseguir essas cartas, ele viaja, então, em direção a Damasco. Olha só, na estrada de Damasco,
Damasco ficava a cerca de 240 quilômetros de Jerusalém. Levava cerca de uma semana de viagem. E Paulo ia com uma comitiva, né, de homens, na tentativa então de esmagar o cristianismo, que até então já havia ultrapassado os limites da Judéia, de Samaria e Galiléia. E perto então de Damasco, ele foi subitamente envolvido por uma luz que o derrubou por terra, e a voz de Jesus o chamou nominalmente. Jesus o chamou pelo seu nome. Ele reconheceu imediatamente que se tratava de algo divino, pois disse: quem és, Senhor? Quem é o Senhor? Então nós observamos, em terceiro lugar, em relação à conversão do apóstolo Paulo, a experiência com o Cristo vivo. Esta mudança súbita de Saulo, de Tarso, tem deixado então os judeus estarrecidos, até a atualidade. Então muitos ficaram sem entender como um homem que agia ferozmente contra os cristãos e de repente passa então a pertencer ao grupo desses cristãos, passa a defender as suas ideias, passa então a anunciar com fervor o cristianismo. Isto é a graça de Deus. Jesus disse: o vento assopra onde quer, contudo, e ouve a sua voz. Contudo, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, embora Paulo não caminhando com Cristo igualmente os demais, mas ele teve a sua experiência singular. Cristo, o próprio Senhor, apareceu para ele e o instruiu. E nós, quando estudamos sobre a vida de Paulo, sabemos que ele passou um período da sua vida em uma terra longe dos holofotes, longe das pessoas, e aprendendo diretamente do Senhor, o Senhor o instruindo acerca da sua grande obra, da sua chamada. Segundo lugar, dentro desse segundo capítulo, nós encontramos então Paulo, um homem preparado para servir. Paulo era um homem bem preparado. Além de conhecer bem a sua religião, o que pode ser comprovado pelas muitas citações do Antigo Testamento, possuía boas noções de filosofia e das religiões gregas do seu tempo. Então, em Tarso, sua cidade natal, havia escolas filosóficas dos estoicos e também dos cínicos, e também escola de educadores. E ali nasceu então uma pessoa chamada de Atenodoro, professor e amigo do imperador Augusto. E Paulo, por sua vez, algumas vezes utiliza frases deste filósofo, deste educador, dentro dos seus escritos. Paulo conhecia bem o grego e o método da retórica. Esforçava-se então para compreender o modo grego de viver. Quando olhamos para as Escrituras, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo.
Então nós observamos, quando olhamos para o currículo então do apóstolo Paulo, podemos observar que Paulo era então um homem, né, preparado, né, para servir. No entanto, quando observamos, né, o último subtópico, né, do capítulo 2, nós observamos que Paulo era o menor dos apóstolos, né? Então, vale ressaltar que, apesar de todo, né, esse conhecimento que ele tinha, apesar desse currículo que ele tinha, não se autopromoveu, né? Paulo nem julgou ser melhor do que os demais apóstolos do Senhor. Pelo contrário, Paulo considerava um abortivo como aquele ou como quem nasce fora do tempo, ou seja, o menor de todos. Será que é o que acontece em nossos dias? Se temos um conhecimento a mais do que outro, menosprezamos o nosso irmão, então aprendemos com o apóstolo Paulo através dos seus ensinamentos, através da sua pessoa. E por último, nós temos aqui a atualidade atual, né? Ou seja, a apostolocidade atual. Aí vem uma pergunta: ainda há apóstolos? Esta é uma discussão, né, polêmica, né? Pois olhando para o colegiado dos apóstolos, para a singularidade, não há. Então o grande embate neste caso é o uso da palavra apóstolo, justamente pelo seu significado. Como significa então mensageiro de Deus, algumas igrejas veem o apóstolo como algo comum ao Evangelho, pois as pessoas devem propagar a verdade de Jesus. A outra corrente de pensamento diz que a preferência ao nome apóstolo não pode ser empregada, porque para se tornar então apóstolo, deve-se ter sido chamado pelo próprio Jesus, né? Então nós encontramos, nós já dissemos que esta é uma discussão polêmica. Nós encontramos, ou seja, dois grupos ou duas alas, defendendo as suas ideias, as suas colocações, né? Em segundo lugar, encontramos apóstolo fora dos 12. O escritor ele coloca esta questão. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, Barnabé também é chamado de apóstolo. Quando lemos Atos dos Apóstolos, encontramos essa afirmação. O teólogo, então, Stanley Orton, informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Então, existiam apóstolos fora dos 12, olhando dentro desta visão. E em terceiro lugar, o ministério apostólico atual. Embora não haja, então, uma sucessão apostólica, o ministério dos 12 não se repete mais. Contudo, o apóstolo é aquele que traz os fundamentos para a igreja. Eles enviam pessoas e são enviados por Deus para fundamentar a igreja através da verdade e princípios bíblicos. E com essas palavras, então, queremos concluir a nossa aula de hoje, pedindo ao nosso bom Deus, ao nosso grande Senhor, que sempre continua, que possa continuar com as suas bênçãos sobre toda a sua família, com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, e que você seja abençoado
em nome de Jesus. Aguardamos você até o próximo programa. Aguardamos você no próximo programa da Escola Bíblica. Um grande abraço, fique com Deus e até lá.